Olá, estamos de volta com mais um Drink com Crime. Eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Viziers. E estamos de volta no nosso especial de Halloween. Ei! E hoje com um convidado muito especial. Conta pra gente, Carla. Sim, hoje a gente tem um convidado que é o Pedro, do canal Assassinos Sinistros. Oi, Pedro, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao nosso drinkzinho. Aqui é um canal que a gente fala de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E fala do seu canal, Pedro. Fala pra gente dos Assassinos Sinistros. Eu sei que você começou faz pouco tempo, né? É praticamente um podcast bebê no mundo dos podcasts. Comecei em agosto e é um podcast de crimes reais também. E a ideia é falar não muito de crimes em geral, mas só dos assassinos mesmo. Explorar esse ambiente, assim. Mas tô aprendendo, tô crescendo. E vocês estão em todas as plataformas, Pedro? Sim, várias plataformas, nas principais, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon, no Deezer e também no YouTube, para quem quiser ouvir por lá. Ah, legal. Nas principais. E você fala de que lugar? Você tem um sotaque de ser do Sul. É, do Rio Grande do Sul, bem no meio, de uma cidade que se chama Santa Maria. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço, sim, conheço Santa Maria. Então vamos começar o caso de hoje. E ele se passa na Índia, né? A gente já contou alguns casos da Índia aqui no nosso canal, mas esse é um caso super fresquinho que aconteceu agora, em outubro de 2022, e ele é inédito. Então, nada melhor que um caso especial inédito para o Halloween. E o episódio de hoje envolve sacrifício humano e canibalismo, então a gente já vai deixar aquele alerta para quem não se sente confortável com esse tema, melhor parar por aqui. E esse caso, ele aconteceu em Kerala, e Kerala é um pouco diferente da imagem que a gente tem da Índia, sabe? Kerala é considerado um dos estados mais avançados da Índia, com indicadores sociais, de saúde e educacionais comparáveis a de países ocidentais. E Kerala tem muitas praias belíssimas, uma costa cheia de paisagens lindas. Eu peguei aqui uma avaliação de Kerala no TripAdvisor. Dá uma lida pra gente, Ju, por favor. Estado do Sul exuberante e amigável para turistas, posicionado entre o Mar da Arábia e os vales ocidentais. Praias, cachoeiras, arrozais e colinas verdejantes criam uma paisagem perfeita para cartão postal. As casas-barco percorrem seus diversos cursos d'água, proporcionando uma visão íntima de seu terreno rural. Programas de rejuvenescimento por meio da Ayurveda, medicina alternativa e natural, são populares aqui. As frias estações de monções de junho e meados de outubro são consideradas ideais para terapias de cura. E olha, eu vim aqui no Google olhar umas fotos, nossa, muito bonito mesmo, realmente eu não conhecia. Um lugar que não é nem parece um cenário de um crime, né? Sim. Então, Kerala é mesmo um lugar turístico incrível, né? Mas nesse ano, agora em 2022, ela entrou aí para as notícias por conta de crimes bizarros. E o pior, né? Os personagens desse caso eram um casal de idosos, o Bhagaval Singh e a Laila. O Bhagaval tinha 70 anos e a Laila 61 anos. E eles cometeram esses crimes juntamente com uma pessoa chamada Mohammed Safi, de 52. E vamos falar aí dessa terceira pessoa que eu falei aí, o Mohammed Safi, que está envolvida nesse caso de hoje. E ele, assim, não era, assim, uma pessoa das melhores. Ele tinha um histórico de crimes que variavam ali desde pequenos furtos a estupro. E mais tarde, eles descobriram que ele tinha um perfil falso no Facebook chamado Shidivi, que seria uma mulher muito esotérica. E para cada pessoa que essa Shidivi conhecia no Facebook, ela, né, que na verdade, como a gente sabe agora, era o Mohammed Safi se passando por uma mulher, falava sobre um feiticeiro chamado Rashid, cuja feitiçaria e poderes mágicos mudaram a sua vida para sempre. Então vocês já devem estar imaginando para onde esse caso está indo, né? Crimes virtuais? Eu imaginei que eles poderiam usar a rede social para
atrair alguém, por exemplo, fazer algo assim. Que tem casos que isso acontece, né? De usar as redes para atrair pessoas e tal. Sim, exatamente. Inclusive, o último caso que a gente contou fala disso, né? Que a gente até falou do Minitel, que eu aposto que o Pedro nem tem uma ideia o que é, né? Ele nem era nascido. Isso eu nunca vi. Então, vai ter que ouvir o último episódio, que é o caso do Vampiro de Paris, para saber o que é o Minitel, tá bom? Mas assim, como esse é um caso recente, esse que a gente tá falando hoje, dos bruxos de Kerala, eles usaram o Facebook, que eu acho que todo mundo aqui usa, né? Sim. Todo mundo numa fase, alguma vez na vida já usou Facebook. Eu, quando era criança, criava vários pra jogar Colheita Feliz. Sim. Eu nunca tive um perfil falso no Facebook, mas eu conheço várias pessoas que têm, né? Por diversos motivos, né? Quando eu criei o meu primeiro Instagram pessoal, agora eu não tenho mais, vários perfis, assim, que estavam na cara que eram bem falsos, começaram a mandar solicitação, assim, sabe? E, claro, eu nunca aceitava, mas isso acontece bastante, então pode ser que tenha relação com esse caso mesmo. Aí eu sempre recebo um pedido de amizade de uns perfis, assim, sabe, que eu acho que é falso, da Arábia, da Índia, umas coisas muito estranhas. Excluo tudo. Então, essa pessoa, a Shidive, que estava ali no Facebook conhecendo outras pessoas e falando desse feiticeiro Rashid, que fez coisas maravilhosas na vida dela, na verdade, essa pessoa não existia e também não existia nenhum Rashid, né? Mas se a situação exigisse, né, o Mohammed Shafi se apresentaria como esse feiticeiro. Então, assim, vamos ver se vocês entenderam. Esse Mohammed Shafi criou esse perfil no Facebook como uma mulher, que era Shidive, dizendo que existia um feiticeiro maravilhoso chamado Rashid, e essa é a situação na internet, né? E um dia, esse casal de idosos mostrou muito interesse nessas histórias contadas aí pela Shidive. E o Bhagaval Singh já era uma pessoa bem idosa, como eu falei, de 70 anos, e ele, junto com a sua esposa de 61 anos, ele administrava um centro de massagem ayurvédica numa vila no centro de Kerala. Você sabe o que é uma massagem ayurvédica, Ju? Não. Você sabe, Pedro? Nunca ouvi falar nesse tipo. Tá, eu achei que vocês sabiam, então eu vou olhar aqui no Google. É um nome bem comum. Né? E a massagem ayurvédica é uma técnica indiana que consiste em 2 métodos, a yoga e a ayurveda, e juntos compõem a base dos 3 princípios criados por Keshav, o precursor dessa modalidade de massagem, que é energia vital, circulação sanguínea e respiração. Tá? E então eles tinham um centro aí de massagem, de coisas, de tratamentos e tudo mais. E no Facebook, o senhor Bhagaval, ele escrevia poemas, ele falava ali de questões relevantes para o mundo. Era mais um velhinho usando redes sociais, escrevendo coisas bonitas. Eu aposto que ele ficava mandando aquelas fotinhas de bom dia, boa tarde, boa noite. Com aquelas coisas bem assim, coloridas, como todo bom velhinho faz na internet, né? A minha avó manda foto de flores toda manhã no grupo da família. Né? Então, assim, parecia que o senhor Bhagaval, ele realmente queria contribuir para o mundo, né? Fazer coisas boas e tudo mais. Só que não. Nossa. E assim, ninguém esperaria, né? Porque são senhores de idade que praticam yoga, então a gente pensa naquela pessoa tranquila, sabe? Aquele velhinho que você pode confiar. Possuem toda uma aparência acolhedora, né? Que ninguém suspeita. Então, o que ele colocava ali na sua mídia social, que eram umas coisas de poema e tudo mais, sobre o mundo, era bem diferente do que ele esperava, assim, do que ele almejava, na verdade. No fundo, ele estava desesperado por prosperidade financeira. Então, assim, ao contrário daquela pessoa altruísta que ele projetava ali no Facebook, que falava de amar ao próximo, de bondade, de boas energias, ele queria mesmo era dinheiro e poder. O negócio dele não estava dando muito rendimento? Assim, eu não achei muitas informações sobre isso. Parecia que ele era um cara bem sucedido, né? Inclusive, ele depois desembolsou uma boa grana, vocês vão saber para quê. Mas ele queria mais, sabe? Ele parecia ser um cara mais ganancioso. Queria ser um super rico, né? Um milionário, talvez.
Tipo isso, sabe? E o Bhagaval e a esposa Laila ficaram encantados, tudo que a Shidivi apresentava para eles, sabe? Sobre esse Rashid, esse cara poderoso, que sabia ali mexer com magia negra e poderes ocultos. E ela prometia algum tipo de prosperidade com esses poderes? Sim. Na verdade, essa pessoa Shidivi falava que esse Rashid era muito poderoso, que mudou a vida dela, e o Bhagaval ficou muito impressionado e também queria saber mais sobre isso, né? Mas a verdade é que o casal não sabia que não estava lidando nem com o Rashid nem com a Shidivi. Eles estavam, na verdade, falando com o Muhammad Shafi, que era aí ali um pilantra, que inclusive já tinha sido acusado de agredir uma mulher de 75 anos. Nossa. Então esse falsário convenceu esse casal, né, o Bhagaval Singh e a Laila, a fazer algum trabalho junto com esse mago, com esse Rashid. E o Rashid disse que se eles fizessem o que ele pedisse, eles seriam recompensados com riqueza e prosperidade incomparáveis. Então, o casal caiu nas garras desse falsário. Gente. Eles chegaram a se conhecer? Digo, pessoalmente, fora desse perfil falso que esse Mohamed tinha? Sim, inclusive o Muhammad Shafi se apresentou como esse feiticeiro Rashid, né? Ele interpretou ele, né? Uhum. E no papel de Rashid, ele foi lá, ele conheceu esse casal na casa deles. Ah, ele foi presencialmente, assim. Foi, ele ouviu ali todos os problemas, que tipo, o Bhagaval meio que desabafou sobre a sua vida financeira, sobre o que ele almejava financeiramente, tudo mais. E aí, sabe o que o Rashid, né, no caso, o falsário, né, o Muhammad Shafi sugeriu para eles? Vamos ver se vocês imaginam. Bom, se tratando de um podcast de crime... Eu penso muito em sacrifícios humanos, não sei porquê. Envolveu canibalismo, assim. Sim. Tá bem nessa vibe. Acertou. E o que o Muhammad ganharia com isso, gente? Ele só queria matar alguém? Quem sabe, claro, a cabeça, né, de pessoas que falam de crime fica trabalhando o tempo inteiro. Quem sabe até ele poderia querer cometer um crime, mas influenciar alguém pra fazer esse crime pra ele, quem sabe? Sim, Algo o desse... Charles Manson, né, da vida, que induz pessoas a matarem por ele. Ó, o Pedro tá quase desvendando aí esse caso de hoje, né? Só que assim, o Bhagaval, o velhinho lá, ele não estava totalmente convencido dessa história que o Rashid era tão poderoso, que ele era realmente um mago ali, um cara com poderes. E ele meio que ingenuamente entrou no Facebook para pegar referência sobre esse bruxo, né? Mas claro que a pessoa que ele abordou para esclarecer esse assunto era o Facebook da Shidivi, que era outro Facebook falso, né? E é claro que a Shidivi tranquilizou o Bhagaval, dizendo não, o Rashid realmente é fantástico, dando um aval para ele seguir com o plano, né? E aí iniciava-se ali uma missão de sacrifício humano. O Muhammad Shafi começou a procurar vítimas em potenciais para ser ali sacrificadas para um ritual. E em junho de 2022, a busca do Muhammad Shafi terminaria encontrando a primeira vítima. Ele atraiu uma mulher. Deixa eu tentar adivinhar. Por acaso vai ser um cliente lá da clínica de massagem? Não, é muito mais bizarro. Esse caso, assim, vai escalando de uma coisa bizarra para uma outra mais bizarra ainda. Imagina se fosse tudo pensado, né? Ele ia até os donos da coisa de massagem só porque eles têm um cliente. Ia ser muito... É porque eu sempre me coloco muito no lugar das vítimas, então eu já tô me imaginando, assim, indo lá na Índia, turistando, aí hoje vou lá no lugar da massagem, viro vítima de um sacrifício humano. Isso me lembrou muito um caso que eu fiz um episódio sobre, vai sair mês que vem no podcast. É muito semelhante. Não sei se vocês já ouviram falar da família Bender. Ah, a gente fez também, né? Vocês fizeram? Sobre? Não, a gente fez família Não, Biva. Bender não. A gente fez família Biva.
Mas eu já ouvi falar nesse caso. Da família Bender, eles atraíam pra casa deles e matavam as pessoas também pra conseguir extrair o dinheiro e os bens dela. É um caso antigão, não é? Lá dos Estados Unidos, é bem antigão. Sim, já ouvi, sim. Então, esse caso de hoje, assim, é ainda mais bizarro, sabe? Tipo, eles não atraíram um cliente lá da clínica de massagem, não, viu, Ju? Eles atraíram uma mulher chamada Roslyn, com uma promessa de um papel num filme pornô e uma quantia enorme como remuneração. Assim, eu não achei muitos detalhes, mas assim, ofereceram uma grana muito grande, assim, eu não converti aqui, mas parece que é uma grana boa, para ela interpretar um papel ali num filme adulto, e ela simplesmente aceitou. Detalhe que essa Roslyn, era uma senhorinha de 52 anos. Gente! Meu Deus! Não, eu já ia falar assim, imagina, 2 velhinhos chegarem pra você e te oferecerem papel no filme pornô, aí você vem falar, não, mas ela também era uma senhora. Tá, né? Tem seu público, não, tem seu público, gente. Tem que ter pra todos. Tá, bom, detalhe, né, claro que ela caiu nessa emboscada, infelizmente, e ela foi amordaçada e amarrada a uma cama, na cama do Bhagaval Singh, daquele velhinho de 71 anos, né? E num golpe selvagem com um martelo, ele a deixou inconsciente. E ó, esse caso vai escalando assim para coisas piores, tá? Já tô dando níveis de brutalidade. E a Laila, a senhorinha, a esposa do Bhagaval, ela também participou ativamente cortando a garganta da Roslyn, e o sangue escorria, e os outros se juntaram ali naquela situação, infligindo várias feridas por todo o corpo da Roslyn. E enquanto isso, o Bhagaval e a Laila estavam fazendo ali o seu papel no ritual. Tudo que o Mohammed Shafi falava, eles faziam, né? E o Mohammed Shafi, ele parecia que estava obtendo ali um prazer sádico ao ver a Roslyn machucada, sofrendo ali. E tudo indica que ele era um psicopata que gostava de ver sangue, né? E o ritual nada mais era que o Mohammed Shafi realizando as suas fantasias, né? Uma fantasia que ele já tinha há muito tempo de sequestrar, de matar alguém. E ainda ele foi generosamente pago por isso, porque o Bhagaval e a Laila contrataram ele como bruxo, né? E claro, ele cobrou uma grana preta para fazer esse ritual aí, para eles terem prosperidade e tudo mais. E a pobre Roslyn foi morta de forma brutal. Coitada. E depois disso tudo, né, de todo esse ritual e tal, uma primeira pergunta, os 3 eles estavam presentes durante tudo isso? Depois que eles prenderam a Roslyn, que é o nome dela, acho. E o Mohammed também estava presente lá, vendo tudo que estava acontecendo? Sim, ele estava meio que dando as indicações, como eles tinham que fazer, como eles tinham que cortar. Ele estava instruindo tudo. Sim, exatamente. E o corpo da Roslyn foi cortado em 56 pedaços, enterrado no complexo lá na casa de massagem do Bhagaval Singh, tipo, no terreno nos arredores. Mas antes de colocar na terra, o Mohammed, né, o tal bruxo, tirou porções do peito e de outras partes do corpo que depois eles falaram que ele afirmou que seriam para ser cozidas e servidas mais tarde. Por isso que eu falei que esse caso também envolve canibalismo. E quem que cortou os corpos? Quem esquartejou? Foi o Mohammed? Foi o casal de velhinhos, o Bhagaval e a Laila. E meio que o Mohammed ficou ali de voyeur, sabe? Tipo, vendo aquela cena toda, sabe? Ele dava as instruções. Sim. E o casal ia lá e fazia, sabe? Ele não quis sujar as mãos em nenhuma parte, assim, do crime, apenas observar. Eu acho que ele participou, mas não tão ativamente, sabe? Sim. E as instruções do bruxo, né, dizia que eles tinham que coletar sangue das partes íntimas da Roslyn, e esse sangue foi espalhado pela casa, tipo, tudo de acordo com as instruções do tal bruxo Rashid, sabe? Tipo, bem bizarro, né? Nossa, jogar um luminol nessa casa vai acender, né? Vai brilhar. Nossa, é mesmo. Bom, eles fizeram tudo isso, essa coisa sangrenta de pegar a mulher, cortar, esquartejar, enterrar, espalhar o sangue dela pela casa, e de repente o ritual finalmente acabou.
O Rashid foi embora com o dinheiro da família, né, do dinheiro do casal, uma boa grana, e o Bhagaval Singh e a Laila continuaram a viver sua vida, né? Esperando ali uma onda de prosperidade e de fortuna. Tipo assim, o crime foi cometido, eles continuaram vivendo a sua vida, e o Bhagaval continuou escrevendo os poeminhas na internet, lá no Facebook, falando de amor, falando de curar as pessoas e sorrindo para os amigos, assim, do pessoal que morava onde ele morava, como se nada tivesse acontecido. Mandando bom dia com a florzinha. Exatamente. Aquelas coisinhas que pisca-pisca, que eles postam no Facebook, tipo isso, né? Imagina como é que eles conseguiam continuar, né? Tendo uma rotina praticamente normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. Uhum. Sim, mas claro que eles não estavam felizes. Os meses foram se passando e o Bhagaval Singh e a Laila não conseguiam entender por que a sorte não estava a favor deles, né? Afinal, eles tinham feito tudo que o bruxo falou. Eles fizeram um ritual, eles cortaram, enterraram, espalharam sangue, mas eles estavam vivendo a vida deles ainda sem dinheiro e abundância. E o Bhagaval estava muito bravo e foi até o Rashid perguntar, né? Então Rashid respondeu que uma maldição se abateu sobre a família de Bhagaval e que por isso o ritual não surtiu efeito. E a solução do bruxo Rashid era o quê? Outro sacrifício humano. Nossa. Não, imagina o trampo, né, que não foi pra limpar essa casa. Eles devem ter perdido o colchão, né, tanto sangue em cima do colchão, deve ter dado maior trabalho pra limpar a casa toda com sangue pra tudo quanto é lugar. Aí não teve efeito, a prosperidade não veio, e agora vão ter que fazer outra vez outro ritual. Meu Deus. Que trabalheira. Pois é. Que trampo. Então, assim, e o Rashid, ele já tinha ganhado a confiança do Bhagaval, tanto que o Bhagaval procurou ele de novo, né? E ele percebeu que o Bhagaval era um cara meio fácil de enrolar, sabe? Qualquer coisa que ele falava, ele aceitava. Então, ele sugeriu ali algumas coisas bem sinistras. E o Bhagaval sempre dizia sim, o que é bem estranho, né? Na verdade, ele até convenceu o Bhagaval a deixar a sua esposa fazer sexo com ele para que as suas bênçãos pudessem ser transferidas para a família. Espertinho, Meu Deus. Né? Ele tá jogando todas as cartadas possíveis. Né? E tem uma outra teoria aí que não é comprovada, mas que eu li em vários lugares, dizendo que a Laila e o Rashid, né, no caso o Mohammed, né, estavam romanticamente envolvidos e que depois eles tinham um plano de fugir depois de matar o Bhagavan. Então, assim, parecia que era uma coisa ainda mais sinistra, sabe? Uhum. Bom, de qualquer forma, o Rashid saiu à caça novamente, procurando uma nova vítima para um novo sacrifício, do mesmo jeito, o mesmo modus operandi, oferecendo um papel num filme pornô. E funcionou de novo com outra mulher. E dessa vez era uma outra senhorinha de 56 anos, a Padma. E, gente, Mesma idade quase da outra. Acho que era a mesma idade até. de onde surgiu essa ideia, né? Você atrair alguém para um filme pornô, assim. De onde Mas surgiu, gente? será que era proposital ser uma pessoa de idade, assim, sabe, nem nova, nem velha? Era algo, será que ele, o bruxo tava querendo, assim, dizendo pra eles escolherem? Eu acho que eram pessoas mais facilmente manipuláveis, né? E eu acredito que o lance de ser um filme pornô é o fato de ter que levar a mulher para um quarto, amarrar numa cama. Então, assim, acho que era uma justificativa mais plausível, né? Será Sim. que elas foram atraídas em alguma comunidade da internet de sexo, né? Para pessoas um pouco mais velhas? Porque, assim, não é muito comum, né? As pessoas aceitarem, assim. Onde será que eles atraíram essas vítimas? Não, na verdade, parece que as duas eram vendedoras de coisas de loteria, sabe? Que fica vendendo prêmio de loteria, essas coisas. Pelo que eu entendi, foi isso, né? É que a tradução não tá muito boa, mas deixa eu pegar aqui o nome que eu peguei na internet certinho. Elas eram. As duas eram agentes de loteria, Lottery Agent. Por isso que eu nem pus no. Eu não sei se Lottery Agent é quem vende o. Eu não cheguei a pesquisar. Deixa eu ver. Quem sabe seja aquelas pessoas que, tipo, andam na rua até
Aqui, eu não sei se onde vocês moram tem, mas aqui no Rio Grande do Sul tem um monte de gente do Trilegal. Vocês já ouviram falar? Não. Não. É tipo uma loteria que tem aqui. Daí eles ficam na rua querendo vender uns papelzinhos assim. Era tipo isso, viu? Essas mulheres ficavam na rua vendendo bilhete da loteria. Era mais ou menos isso mesmo, sabe? Parecendo aquele caso dos canibais de Garanhuns, né? Que uma das vítimas era uma mulher que panfletava na rua. Eu conheço esse. Bom, vamos continuar o caso, né? Então, no dia 26 de setembro agora de 2022, essa Padma, de 56 anos, desapareceu. E a polícia estava procurando por ela. E naquele momento, ela estava passando pela mesma tortura cruel que Roslin, lá na casa do Bhagavan, amarrada na cama e sendo cortada em pedaços, né? Mas ao contrário da Roslin, a polícia foi quase que imediatamente procurar pela essa Padma, né? E começou a seguir ali os passos dela para tentar entender onde ela estava, né? E a polícia conseguiu ter acesso a vários telefonemas entre o Mohamed Shaf e essa mulher, a Padma. E depois também telefonemas entre esse Mohamed Shaf e o velhinho lá, o Bhagavan Singh. E ainda tinham provas mais contundentes contra eles, que eram imagens do circuito de câmera de vigilância que revelavam a Padma entrando no carro do Mohamed Shaf, numa SUV, e os dois indo embora. Então, assim, tinha uma ligação entre eles, sabe? E o Mohamed Shaf já era um criminoso ali meio conhecido da polícia, sabe? E ele também já era bem espertinho. E ele sabia que, tipo, as torres de telefonia poderiam trazer informações sobre ele. Então ele acabou deixando o celular 2 dias antes de ir para casa do Bhagavan Shaf com a Padma. Então, assim, tinham provas tipo de 2 dias antes dessas ligações, desse telefonema, mas depois disso não tinha nenhuma outra ligação, nem nada, nenhuma torre de celular que pegava eles, né? Mas mesmo assim, os policiais conseguiram várias pistas, né? Essas chamadas telefônicas entre o Bhagavan e o Mohamed, e logo eles estavam batendo lá na porta do Bhagavan Singh. Claro que a primeira coisa que eles chegaram na casa do cara, falaram, você conhece essa Padma? Ela tá desaparecida. E o velhinho lá, o Bhagavan Singh, ele olhou aqueles policiais e falou, não sei de nada, nunca vi essa mulher, não conheço. E aí foram falar com a Laila, com a esposa, com a velhinha. E na hora que a polícia perguntou para ela, ela ficou assim, tipo, branca de medo. Mas mesmo assim ela seguia negando. Mas os policiais, muito espertamente, perceberam que ela estava envolvida em alguma coisa, sabe? Vocês estão aí? Sim, estamos. É que tá muito legal. E eu dei o título desse episódio, né? Os bruxos de Kerala, pensando no caso lá das bruxas de Guaratuba, o famoso caso Evandro. Vocês conhecem, claro, lógico, né? Eu fiquei ficcionada nesse caso. Só que esse caso, na verdade, era uma wrongful conviction, né? Eles não tinha bruxa nenhuma. Sim. Mas assim, quando a gente ouve o podcast lá do nosso querido e amado Ivan Mizanzuki, que eu sou fã pra caramba, fala de um suposto ritual satânico, tem uma descrição de um cálice lá onde colocaram sangue, tem toda uma história que foi criada, que até a gente não sabe até que ponto é verdade, que é mentira, né? A gente sabe que é um caso de wrongful conviction, mas no caso que eu tô falando hoje, é um caso real, né? É um caso resolvido, por isso que eu tô... É uma comparação assim um pouco desleal, mas tem muito a ver, tipo, as pessoas quando falam das bruxas de Guaratuba, quando falam lá da família, esqueci o nome delas. Das Abage. Isso, das Abage, falam que eles queriam poder, que iam fazer um ritual matando o menino querendo dinheiro, que ele queria ser reeleito como prefeito, algo assim, né? A família Abage teria feito esse ritual para que o marido, o pai da família, se reelegesse e tudo mais. E no caso aqui, eles queriam dinheiro, que o negócio deles também prosperasse, então, por isso essa similaridade, né? Mas nada além disso. E o Mohamed Shaf, né, o falso bruxo, foi preso, no caso que a gente está contando hoje dos bruxos de Kerala, e no interrogatório ele começou a falar todas as verdades, ele falou desse duplo sacrifício e da conexão dele com o Bhagavan, dessa história que ele, na internet, falou que ele era um bruxo e tudo mais. E agora, em 11 de outubro de 2022,
essa notícia aí foi pra mídia, né? E, tipo, lá na Índia e tudo mais, e na cidade de Kerala, que era uma cidade super tranquila, super paradisíaca, virou, assim, um boom midiático, né? A cidade meio que ficou incrédula, né? Porque esse tipo de coisa não acontece ali, sabe? Uhum. E as partes dos corpos dos mortos, das duas mulheres, foram exumadas ali da propriedade. E tanto o Mohamed Shafee quanto o Bhagavan e a esposa Laila admitiram os crimes. E eles estão aí esperando uma punição severa, né? Acredito que eles vão ter uma punição severa. E dentro da sala de interrogatório, quando Bhagavan Singh foi ali interrogado, foi que ele percebeu pela primeira vez que o seu amigo do Facebook, que era a mulher lá, Shidivi, com quem ele conversava há 2 anos, era apenas um personagem que o Rashid tinha ali criado. E isso deve ter sido um choque para ele, né? Um velhinho que tipo caiu num golpe, mas pior ainda. Ele foi perceber só depois, no final de tudo. Pior ainda, ele matou 2 pessoas, sabe? Perdeu a liberdade, perdeu, né, o negócio dele, Sim. perdeu o bom nome, né, dele. Tudo por pura ganância, né? Pura ganância. A crença deles era tão profunda, né, que eles fizeram tudo isso acreditando no que o Muhammad estava vendendo para eles, né? Sim, por pura ganância, por falsas promessas e tipo matar 2 pessoas para obter sucesso e prosperidade. Absurdo isso. Né. Assim, com certeza o Mohammed era o maior psicopata, mas os outros também, né, porque para aceitar participar de algo assim, Pra concordar fazer tudo o que ele dizia, né? Todos ali eram completamente fora da curva. E todo esse ritual de pegar uma pessoa e assim, o caso é bizarro, mas vai ficando cada vez mais bizarro, né? É uma forma muito cruel também, né, você matar uma pessoa dentro da sua casa, na sua cama, cortar a pessoa toda antes de finalmente matar, e assim, é muito cruel, não é só simplesmente assassinar, tipo, dar um tiro e acabou, não, a pessoa foi torturada antes de morrer, na sua própria cama, sabe, dentro da sua casa, é muito cruel. Como esse caso ele é bastante recente, né, do que a mídia ficou sabendo dele, não deve nem ter notícias ainda sabendo, por exemplo, se o próprio Muhammad ele não deveria ter enganado outras pessoas até antes, né, desses dois. Quem sabe, como tu disse antes que ele já tinha, digamos, experiência com o mundo do crime, já foi preso, né, ele já tinha um certo jeito para aprender a despistar as coisas, então quem sabe daqui um pouco mais venha mais coisas à tona ainda, né? Quem sabe vai encontrar uma trilha, né, de novos crimes do Mohammed. Sim, inclusive, Pedro, parece que o Mohamed Shafee, a polícia conseguiu ver que ele fazia isso mesmo há algum tempo, você tem razão. Ele se passava ali por mulher para atrair suas vítimas na internet. E realmente pode ser que novas vítimas apareçam e até mesmo mais pessoas que contrataram seus serviços, né? Mais pessoas que chamaram ele para fazer rituais ou até mesmo qual é a palavra? Sacrifícios. Ou até mesmo outros sacrifícios humanos, mas que nunca foram até a polícia dar queixa, né? Você vai falar assim, olha, eu contratei um bruxo aqui, mas não deu muito. Quem sabe, né, se ele fez outros sacrifícios, a pessoa realmente teve alguma prosperidade e não precisou, por exemplo, ter esse retorno igual o Bhagavan foi chamar ele de novo, né, dizendo que nada aconteceu, né, que ele, na verdade, eles estavam vivendo em tristeza. Vai ver que se ele teve outros clientes, digamos assim, eles não precisaram. Então, uma vez que você foi parte de um crime, você não vai denunciar, né? No caso, eles só foram descobertos porque a polícia estava atrás da vítima. Provavelmente a família da vítima devia estar procurando por ela, teve uma certa repercussão e encontraram, mas pode ter acontecido dele ter tido vítimas anteriores que não foram descobertas. Sim. E depois a polícia lá de Kerala fez mais algumas declarações sobre o acusado, né, sobre o Mohamed Shafee, dizendo que ele é pervertido sexual, psicopata, e as investigações seguem sobre essas 2 mulheres que foram brutalmente torturadas e mortas, e inclusive eles, depois de autópsias, eles viram que elas tiveram facas inseridas nas partes íntimas, tiveram seus seios cortados durante esse ritual oculto, e sangue retirado das partes íntimas, uma coisa bem assim, que ele direcionava
o ritual todo ali de forma muito brutal. E, infelizmente, esses 2 velhinhos ajudaram ativamente. Claro que vão ser também condenados. E a gente vai ficar sabendo, acompanhando esse caso aí. E isso era antes delas estarem mortas, Carla? Ou depois, você sabe? Eu não tenho essa resposta, Ju. Será que elas foram, por exemplo, torturadas assim, né? Será que deveriam ter sentido tudo isso? Que seria muito pior, né? Matar já é uma coisa terrível, né? Seria muito já é desumano tudo isso, né? É uma questão de só comparar o que é mais desumano. Eu fiquei curiosa com uma coisa, eu já fui procurar aqui no Google, né? Será que tem pena de morte na Índia? Aí eu vi E que aí, tem, é para casos raros e é por enforcamento. Ixi. Esse é um caso bem específico. É. Mas será que isso é comum, digo, convidar as pessoas para filmes pornográficos assim? Eu não sei, né? Depende da região, quem sabe. Principalmente se você não tem um recall, né? Porque eu imagino que uma pessoa que esteja apta, que queira gravar um filme pornô, vai querer ver os filmes anteriores que a pessoa já tem. Tipo, quais filmes que você já fez? Deixa eu ver o que você já trabalhou, né? Vai ver. Não teria como ser a primeira vez, É. toda vez que fosse chamar alguém. Exato. A pessoa não conferiu, assim. Deixa eu ver os filmes que você já fez antes. Bizarro isso, muito bizarro. Estranhão, né? Eu acho que, tipo, elas foram levadas por uma possibilidade de grana fácil. Tipo, Pode o cara ser, devia ter assim. muita lábia, da forma que ele tinha lábia para convencer os 2 velhinhos a participar desse ritual, né? Tem que ter muita lábia. De repente prometeram um valor para elas que para elas seria muito bom, muito alto, e elas talvez estivessem precisando de dinheiro. Deve ser um valor alto lá para eles, dependendo, convertendo tudo. Vamos ver, 15 mil rúpias, quanto que dá? São R$938. Não é muito, não. Tipo, é 15 mil rúpias pra fazer um filme pornô. Tipo, na casa de um estranho. Mas assim, isso depende um pouco do custo de vida na Índia, né? Porque a gente convertendo, às vezes a gente não tem uma noção real do valor, porque a gente não sabe o custo de vida lá. Depende dos preços de cada coisa. E a Índia, eu sei que tem uma parte da população que é bem mais pobre também. Então é isso. Gostou do caso de hoje? Adorei. Gostou, Pedro? Gostei muito. Eu adorei. Eu identifiquei muitas semelhanças com o caso da família Bender. Depois, se vocês tiverem um tempo, quando o episódio sair, escutem ele, porque é muito parecido. Até as armas do crime, digamos assim. Martelo e faca. É muito parecido. Então vamos convidar todos os nossos ouvintes para ir correr lá no Assassinos Sinistros, em todas as plataformas, para ouvir o Pedro, que é uma gracinha, um cara aí que está começando aí no mundo dos podcasts. A gente também está começando, apesar de que o nosso drinkzinho já tem 2 anos, mas... mas isso para a idade dos podcasts é uma idade boa, porque muitos começaram antes da pandemia, né, até durante, então... eu comecei durante, porque assim, a pandemia parece que faz muito tempo, mas tipo, durou tanto, né, que tipo, foi bem... Eu comecei a escutar na pandemia, foi que eu conheci vários... Inclusive o Drink com Crime também. Eu acho que foi um efeito, né, dos podcasts, que as pessoas, na pandemia, meio que surgiu, assim, o gosto, porque algumas pessoas já tinham gosto, mas esse lance de true crime, acho que ele enriqueceu na pandemia. As pessoas... explodiu bastante. As pessoas começam a lavar louça, ouvindo true crime, lavando roupa, tomando banho. Eu faço isso. E eu sei que vários ouvintes também fazem. No meu caso, é jogando videogame enquanto uso true crime. Mas é engraçado, né? Tipo, o true crime, vamos bater papo aqui. Ele tem um público muito específico. Eu não sei se você repara isso no seu podcast, Pedro. Pelo menos no nosso, é um público bem assim, né? São mulheres na casa de 30, 40 anos. E que gostam de true crime. Eu acho que isso tem um lance fisiológico, da curiosidade humana. Sim. Mas é a mulherada, cara. É muito louco isso, né? Pior que eu conheço no meu Instagram, quando eu tava começando, assim, uma seguidora, ela segue todos os podcasts de True Crime, que é a Natália Castro, não sei se vocês já viram falar dela. Ela me indicou um monte de casos, vários. Ela conhece todos. E eu falei pra ela que ela deveria ter um podcast, mas ela não gosta da voz dela. Mas ela tem muito conhecimento, assim, sabe?
Pra mim, o true crime é até uma questão de proteção. Eu gosto de ouvir pra eu já conhecer situações de risco, sabe? Situações que eu poderia estar, então situações que eu tenho que evitar. Eu gosto de ouvir porque eu penso que, por exemplo, é bom tu saber que o mundo ele pode te enganar muito, sabe? A gente Exatamente. saber que as coisas não são o que parecem, que ninguém pode ser tão bom assim às vezes, sabe? E a maioria dos casos é assim, né? Igual esse, por exemplo, até pessoas aparecendo com respostas ou coisas milagrosas, mas no final é desastre. Esse caso me fez lembrar muito aquela história do golpe do bilhete premiado também, que no Brasil é muito comum também, né? Não sei se vocês já ouviram esses casos, do tipo um velhinho encontra um cara que é malandrão e o cara fala assim, olha, eu tenho aqui um bilhete premiado de 1 milhão, só que eu te vendo por 5 mil reais, você quer? E o cara, na ganância do tipo, eu quero. E aí, claro, caiu num golpe, né? E eu acho que isso é super comum no Brasil, diversos outros golpes, né? Mas ainda mais com a internet também, né? Nas redes sociais, assim, é muita coisa. Principalmente pessoal idoso, assim, sabe? Que vê no Facebook e não entende. Por exemplo, não consegue identificar o que parece ser mais falso, o que parece ser mais verídico e também não sabe como pesquisar se é verdadeiro ou não. Daí é mais fácil, acho que, cair nos golpes, assim. Até nesse golpe aí do caso de hoje, o Bagaval foi lá na internet falar com a tal mulher lá, olha, esse cara parece que é bom mesmo, me passa umas referências dele. E aí ela, não, ele é ótimo, tal. E era, na verdade, o perfil falso do próprio Mohamed Shafii, né? Então... Quem fez isso foi o Luca Magnotta, né? O do Assassino de Gatinhos. Ele criava um perfil e aí ele fazia vários outros perfis falsos que comentavam no perfil dele. Pra dar credibilidade. Então ele chegou a ter, assim, mais de 100 perfis falsos. E estou comentando todos eles. Meu Deus. E no caso do Lucas Magnotta, ele não só matava gatinhos, mas escalava para ele matou uma pessoa, né? Acho que talvez você conheça. Esse eu não conheço. Esse eu nunca ouvi falar. Não, é bem famoso. É uma série na Netflix. Ele se intitulava como uma celebridade, assim. No fundo, ele não era nada, assim. E era um cara bonito também. Ele era russo, não era? Na verdade... Não, canadense. Canadense. Na verdade, assim, ele gravou um vídeo no YouTube matando um gatinho. E as pessoas ficaram revoltadas e começaram a investigar. E as pessoas do Facebook começaram a investigar. E aí descobriram... E aí essa investigação deles levou a descobrir que ele era um assassino de um homem. Sim, eu acho que em algum lugar eu ouvi isso, sabe? Tem um documentário, chama Don't Fuck With Cats. Da Netflix. Vou olhar, com certeza, não conhecia. Eu acho que as pessoas ficaram mais revoltadas por ele fazer maldades com os gatinhos do que com o crime. Mas acho que, tipo, uma coisa levou a outra, né? A investigação de uma coisa. Daí foram se desenterrando coisas piores ainda. Com certeza. Eu fico revoltada. Então, eu sou mãe de gato. Mexam com os gatinhos. Não, a gente adora os pets. Eu sou do cachorro, a Ju é dos gatos. Então, assim, tá... eu sou do cachorro também. Eu sou dos gatos. Fala mais de você, Pedro. O que você quer? Quais suas ambições com seu podcast? Meu objetivo, na verdade, era começar algo para me entreter, né? E tentar levar entretenimento para outras pessoas também. Então, eu deixo aqui o meu convite a quem estiver ouvindo aqui o podcast do Drink com Crime a passar lá no podcast Assassinos Sinistros e me acompanhar contando histórias de crimes, focados mais em assassinos mesmo. E é isso, tendo uma voz a mais contando histórias desse tipo. Amei. Adorei a sua participação, Pedro. Eu vou continuar ouvindo, já ouvi vários episódios, já tô ansiosa para ouvir o seu próximo, que você já deu alguns spoilers aí. Vocês vão ver que é muito semelhante a esse episódio. Eu adorei muito participar aqui da minha primeira collab, né, minha estreia nesse mundo. Com certeza eu vou convidar vocês quando eu tiver a maior estrutura e um roteiro interessante pra ouvir sobre um caso também. Tô ansiosa. Legal, vamos se despedir então, bom, que gente, já adorei. vai dar 1 hora de episódio. Ficar brava pra editar. Pedro, então a gente se vê no próximo. Já vou te convidar para outros também. A gente sempre convida uma vez, 2. A gente tá sempre com as portas abertas. Vou estar à disposição. Isso aí. Adorei a collab. Sim, e vocês também quiserem ajudar o Drink com Crime,
por favor, nos ouçam pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por play. E vocês também podem se tornar um apoiador nosso pela Aurelo. E esse mês a Aurelo está dobrando a contribuição do ouvinte, o que é muito bom pra gente. Então, quem puder, ouça pela Aurelo. É isso aí. Então tá, Pedro, a gente se vê no próximo. E um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e tchau, tchau. 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 Tchau, gente.